Estamos hoje então celebrando em um só dia, como reza a igreja, a alegria de uma só festa, que é a festa de São Pedro e São Paulo, as raízes santas da nossa igreja. E para bem vivermos esse dia, para que esta festa também nos ajude a viver a nossa fé, eu gostaria de destacar hoje 3 pontos da vida de São Pedro e de São Paulo que certamente podem nos ajudar a bem viver essa solenidade. O primeiro ponto é o ponto do encontro, depois o ponto do seguimento, o terceiro ponto do testemunho. Pedro e Paulo, eles se tornam discípulos do Senhor em um primeiro momento porque o Cristo os encontra. Como recorda sempre o Papa Bento XVI, o cristianismo nasce de um encontro. E foi justamente ali, no Mar da Galileia, na beira-mar, entre o encontro entre a água e o mar, e a terra, que Jesus encontra Pedro. Encontra Pedro e propõe para ele um caminho profundamente novo. Encontrando Pedro, ele diz: tu te tornarás de hoje em diante um pescador de homens. E é bonito entendermos isso, queridos, que quando Jesus se encontra com Pedro, Nosso Senhor dá a esse homem um oceano novo. Ele abre um horizonte novo na vida de Pedro. Ele não é mais apenas um pescador como era até então, mas agora Pedro se transforma num pescador de homens, de almas, de corações. Ou seja, o encontro com Cristo transformou a vida de Simão. O seu horizonte é novo, a sua perspectiva é nova, tudo é novo, porque Simão se encontrou com Cristo. Depois, na vida de Paulo, acontece o mesmo. Saulo era um perseguidor da igreja. Ele queria dar fim ao cristianismo. Ele aprovava o assassinato dos cristãos, como foi na vida de Estevão. E justamente determinado a dar fim ao cristianismo, no caminho de Damasco, quando ele vai tentar encontrar cristãos para persegui-los, ele se encontra com Cristo. Ele tem um encontro mais importante, mais forte da sua vida. E ali, naquele lugar, assim como Simão teve um oceano mudado e transformado, Paulo tem um caminho reaberto e feito totalmente novo. Ele se converte naquele momento. E aqui entra 2 pontos importantes na vida destes dois. Se é verdade que a vida deles foi marcada por um encontro, depois a sua vida foi determinada por um seguimento. Nas Sagradas Escrituras, todas as vezes que Deus chama alguém para segui-lo, na grande maioria das vezes ele muda o nome. Foi isso que ele fez com Simão. Mudou o seu nome, não mais Simão, mas agora Pedro, a rocha, a pedra. Pedro não poderia ter mais uma vida tíbia, duvidosa, mas uma vida firme no Senhor. Justamente porque a fé, ela não é um achismo, a fé não são opiniões, a fé é um fundamento, a fé é uma certeza. E Pedro vive dessa certeza, e é justamente alicerçado nele que o Senhor fundamenta a sua igreja, ao dizer: tu és Pedro, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. E a vida de Pedro, o seu segmento agora junto do Senhor, foi um segmento de um homem que buscou a firmeza da fé. Pedro passou a sua vida dando testemunho daquele em quem ele acreditava. Assim também
foi com a vida de São Paulo. Paulo se chamava Saulo, original de Saul, que é um nome de um rei, né? Um nome real, um nome importante. E depois que Saulo encontra o Cristo, ele se transforma em Paulo, que em latim significa o pequeno. Assim como o Cristo quis firmar a vida de Simão para que ele fosse como um rochedo, o Senhor transformou a vida de Saulo para que ele fosse humilde. No seguimento de Cristo, qual foi a grande luta de Saulo? Ou na verdade a grande luta de Paulo? Foi não voltar a ser Saulo. A grande luta de Simão foi ser firme como um rochedo. Quando nós seguimos o Cristo, o Senhor nos transforma. Não basta encontrá-lo, é preciso que Ele vá mudando a nossa vida. E o seguimento a Cristo, Ele nos dá justamente isso, queridos. Uma vida nova e uma vida de conversão. Para quê? Para que tu e eu sejamos capazes de, encontrando Cristo, seguindo Cristo, testemunhar a nossa vida em Cristo. Hoje estamos celebrando de vermelho por quê? Porque esses dois homens foram capazes de dar a vida por Cristo. Na igreja nós temos uma frase que diz que o sangue dos mártires são sementes de novos cristãos. Por isso que eu dizia que a raiz santa da nossa igreja está ali, fundamentada também na vida destes dois, que testemunharam com a vida o seu seguimento a Cristo. Pedro, depois de anos de serviço ao Senhor, de entrega ao Cristo, no final da sua vida será crucificado. E justamente porque ele entendeu quem é o Cristo e quem ele era, no final da vida ele, ao ser crucificado, ele pede apenas um favor: de ser crucificado de cabeça para baixo, porque ele entendia que ele não era digno de morrer como Cristo. E esse é o seu testemunho, não só de dar a vida, mas de entender que ele dava a vida àquele que em primeiro lugar deu a vida por ele. Ele retribuía amor a quem o tinha amado. E Saulo, ou Paulo, faz a mesma coisa. São Paulo, ele testemunha com a vida. Se Pedro deu o testemunho da fé, Paulo foi aquele que anunciou o Cristo. Um homem incansável no anúncio daquele que ele havia encontrado. E é muito bonito para nós, sobretudo cristãos do nosso tempo, que muitas vezes nos freamos na nossa vida cristã, ou então que tão facilmente desistimos do cristianismo, ouvir um pouco a vida desse homem. Ao escrever a comunidade de Corinto, Paulo vai dar um pouco aquilo que ele tinha vivido por causa de Cristo. E ele diz que por causa de Cristo, muitas vezes vi-me em perigo de morte. 5 vezes recebi dos judeus 40 açoites menos 1. 3 vezes fui batido com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes naufraguei. Passei 1 noite e 1 dia em alto mar. Fiz inúmeras viagens com inúmeros perigos. Perigos de rios, perigos de ladrões, perigos da parte dos meus compatriotas, perigos da parte dos pagãos, perigos na cidade, perigos em lugares desertos, perigos no mar, perigos por parte dos falsos irmãos. Ou seja, Paulo era incansável. Açoitado, apedrejado, naufragado, ele continuava. Por quê, queridos? Porque um dia ele se encontrou com Cristo e sabia que o Cristo é o Salvador, e por isso ele tinha que anunciar o Cristo. No fim da sua vida, Paulo será decapitado, justamente porque nada o parava. Esse é o seu testemunho. E hoje então, que Pedro e Paulo sejam para nós também fortaleza na nossa vida cristã, que nos recordem a importância do nosso encontro com Cristo, do nosso seguimento a Cristo e no nosso testemunho a Cristo Senhor.